Irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Esse momento, como já foi dito em alguns domingos atrás, é um momento que carrega uma redundância muito bonita, né? Nós fazemos memória de coisa muito específica e, ao mesmo tempo, muito grande. Então, hoje não vai ser diferente e inclusive, eu queria até pedir perdão aí para os jovens, porque muito do que eu vou compartilhar aqui hoje, eu tive a oportunidade de compartilhar na reunião de jovens retrasada. Mas o que eu queria falar aqui, o mais breve possível, é um pouco sobre a magnitude que a obra de Cristo, da qual nós fazemos memória hoje, tem. E é claro que eu não vou me propor a colocar medida, né? Até porque se eu tentasse fazer isso, eu não ia conseguir. Mas pincelar um pouco sobre o tamanho do que isso é, o tamanho do impacto que isso tem em nós, e mostrar que esse sacrifício tem uma aplicação prática mais cotidiana do que a gente pensa que tem às vezes, sabe? E no meu caminhar o Senhor tem me mostrado muito isso, como que fazer memória do sacrifício de Cristo é uma coisa que, por mais que nesse momento seja tão bonito, tão prazeroso estar entre os irmãos, é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias da nossa vida. E é uma coisa que, quando a gente faz todos os dias da nossa vida, produz frutos, faz a diferença, né? Então, muito rapidamente, magnitude diz respeito a tamanho mesmo, grandeza. E quanto maior a magnitude de uma coisa, maior o impacto que ela tem sobre nós. Né? Um breve exemplo, por exemplo, se você estiver andando na rua e você achar R$10 no chão, você vai conseguir pagar menos conta do que se você achasse R$1.000. Né? E, por muitas vezes, na nossa jornada, a gente pode se sentir fraco, desacreditado, a nossa fé pode se esfriar, né? E a gente deixa de ser impactado pela coisa de maior magnitude na nossa vida, a coisa que mais faz a diferença na nossa existência, que é aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, organizando em 3 aspectos que eu acho que vão poder mostrar para os irmãos um pouco disso, né? Que é a magnitude do padecer de Cristo, a magnitude da promessa que Cristo faz e a magnitude da misericórdia. Né? Então, se os irmãos puderem abrir comigo a Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Aqui no começo eu vou falar sobre a magnitude do padecer de Cristo. Né? Então, a partir do versículo 5, Paulo diz aos Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, irmãos, como o próprio texto aqui é muito claro quando diz, que o Senhor Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, quando o Senhor Jesus se faz carne, quando Ele vem à terra em forma de homem, Ele está abrindo mão de uma coisa que nós simplesmente não podemos mensurar. A gente não consegue botar isso num pacote de medida, porque literalmente, o Senhor estava em estado de comunhão plena com o Pai. Ele estava na glória com o Pai. E Ele abriu mão disso para se fazer carne. Né? Se os irmãos pararem para pensar, se o Senhor Jesus tivesse encarnado como o rei mais rico da existência, e a gente sabe que isso não aconteceu para que as profecias se concretizassem, mas se fosse assim,
ele já estaria padecendo muito mais do que nós podemos imaginar. Ele já estaria abrindo mão de muito mais coisa do que a gente consegue, que a nossa mente humana permite a gente pensar. Né? Mas não só isso, o texto continua, fala, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Então o Senhor se fez homem, e como o homem se fez rejeitado entre os homens, no Evangelho de João fala que ele foi rejeitado pelos seus, que os seus não o receberam. Né? O Senhor, ele foi criticado, foi cuspido, ele foi humilhado, e ele morreu a morte de cruz, irmãos. A morte de cruz, que era a morte destinada a ladrões, a traidores, a assassinos. Né? E não só nesse aspecto físico, mas na cruz o Senhor carregou o peso de todos os pecados da humanidade. Então, de forma bem resumida, mas sem tirar a grandeza do que isso é, o Senhor foi do estado de comunhão plena com o Pai, de santidade plena, para carregar todos os pecados da humanidade. Ele foi do topo ao mais fundo que dá para chegar. Né? E aí eu queria, a partir disso, falar sobre a magnitude da promessa que o Senhor faz. Então, se os irmãos puderem abrir em 1 João, capítulo 3. Primeira Epístola de João, capítulo 3, no versículo 2. E o apóstolo João vai dizer, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas bem sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Irmãos, o Senhor nos promete a vida eterna, e Ele nos promete não só a vida eterna como não morreremos mais, não sofreremos mais, mas isso tudo ao lado dEle. A Bíblia fala que nós veremos o Senhor como Ele é e seremos como Ele é, nós estaremos em estado de comunhão com o nosso Senhor Jesus, assim como Ele tem essa mesma comunhão com o Pai, como Ele faz na oração em João capítulo 16. Em Apocalipse, só uma menção rápida, Apocalipse 21, os irmãos não precisam abrir não, no 21, versículo 4 fala, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Irmãos, são coisas que a gente também não consegue compreender, a gente pode até colocar dessa forma, às vezes na nossa vida a gente se propõe a não colocar expectativa nas coisas, para que essa expectativa não seja quebrada e a gente fique em frustração. Mas a gente pode crer com toda certeza que as nossas maiores expectativas para a eternidade com o Senhor, elas vão ser excedidas, irmãos. Nem as nossas maiores expectativas vão chegar perto do que realmente é isso que o Senhor nos prometeu. Olha o tamanho disso, irmãos. E aí, quando a gente junta essas duas coisas, e a gente pega o terceiro aspecto, que é o aspecto da misericórdia, a gente entende, quando a gente pega essas duas coisas tão grandes, esse padecer tão grande, essa promessa tão linda, e a gente percebe que o Senhor padeceu isso e prometeu isso para nós. E quem somos nós? Pedi os irmãos para abrir em Romanos 5. Romanos 5, versículo 8. Paulo fala, o Senhor fala, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, isso tudo que eu falei, esse padecer imensurável, essa graça imensurável, essa promessa linda, imensuravelmente linda, o Senhor fez tudo isso para poder se reconciliar com seus inimigos.
que éramos nós. O Senhor morreu, como eu falei agora há pouco, o Senhor morreu uma morte de cruz, a morte de ladrões, assassinos e traidores, para se reconciliar com os verdadeiros ladrões, assassinos e traidores que éramos nós. Irmãos, isso, quando a gente para entender isso, né, com todas as nossas limitações humanas, não tem como isso não impactar a gente, não tem como a gente ver isso, vislumbrar isso, e não sentir uma vergonha, um constrangimento tão grande. E é uma coisa maravilhosa, uma coisa que a gente simplesmente não consegue explicar, uma coisa que assim, como foi dito em alguns domingos para trás e tem sido lembrado recorrentemente, é uma coisa que foge à capacidade de entendimento humano, foge aos padrões racionais humanos. E glória a Deus por isso, irmãos, glória a Deus por isso. Então, irmãos, o que eu queria trazer era justamente isso, quando a gente faz essa memória constante, não como um mantra, como um mero ritual, como uma coisa que a gente aprendeu na salinha, porque alguém mais velho, mais maduro na fé, me disse, então porque ele disse eu acreditei, mas uma coisa que a gente realmente compreende porque o Espírito nos revelou. Isso tem efeitos práticos na nossa vivência, no nosso caminhar, na nossa vida espiritual, né? E eu compreendo que para nós a memória de Cristo crucificado e ressurreto tem que ser como a manifestação de Deus para com Jó, no livro de Jó. E essa é a conclusão, vou ser bem rápido em trazer essa conclusão para os irmãos. No livro de Efésios, no capítulo 1, Efésios, capítulo 1, capítulo 19, a partir do capítulo 19. O Senhor vai falar o seguinte: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder, nesse caso o poder de Deus, sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Então, a obra de Cristo, irmãos, é a manifestação do poder de Deus, né, como foi exposto aqui. E o que acontece em Jó? Jó, durante o sofrimento que ele estava passando, e isso é descrito no livro diversas vezes, ele não compreende o porquê dele estar sofrendo aquelas coisas, né? E isso que leva às conversas que ele tem com aqueles 3 amigos dele, isso que leva ele a algumas murmurações e tudo mais. Em momento algum, Jó tem a intenção de se voltar contra Deus. Jó afirma durante o livro várias vezes que se ele tivesse a oportunidade de inquirir com o Senhor, que ele cria que o Senhor ia dar razão para ele, né? E aí no capítulo 38 de Jó, o Senhor se manifesta, fala que do olho de um furacão, o Senhor se manifesta e começa a falar com Jó. E o que Deus fala com Jó, ele não argumenta com Jó, ele não fala, Jó, isso aconteceu por causa disso, você fez isso e aquilo. O Senhor tão somente demonstra para Jó a sua grandeza. Ele pergunta, Jó, onde você estava quando eu fiz a criação? Onde você estava quando eu firmei as estrelas no céu? Quando eu criei o mundo do nada? Onde você estava? E aí no capítulo 42 de Jó, a gente percebe o efeito que isso tem em Jó, né? Ele se tem como abominação, joga cinza sobre si e diz, Senhor, eu não sou nada e o Senhor é tudo, né? Então, assim como Jó teve essa reação ao vislumbrar o poder de Deus e a grandeza de Deus, nós temos que ser com nós mesmos quando nós vislumbramos o poder de Deus manifesto na obra de Cristo, na sua crucificação e na sua ressurreição. Porque nós compreendemos, irmãos, o como nós somos fracos, o como nós somos carentes de salvação. E aí, irmãos, isso vai gerar em nós gratidão, isso vai gerar em nós contentação, nós vamos ficar felizes, nós vamos ficar gratos e nós vamos entender que nós não podemos retribuir plenamente, nós não podemos pagar, nos resta simplesmente, tão somente nos rendermos completamente e aceitarmos, porque o Senhor nos comprou mesmo por um alto preço e hoje nós somos salvos, nós somos remidos, nós somos escravos, estamos debaixo do senhorio do Senhor Jesus.
né? E é isso, irmãos, é isso que é disso que nós fazemos memória nesse momento. Amém? Então, o anfitrião dessa mesa é o Senhor Jesus, e Ele convida todos aqueles que creram nessa obra e já confessaram isso publicamente para participar. Queria pedir, se possível, de cantar aquele cântico Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse viver.